Não importa se você não tá naquele lugar ainda, se você não tá segurando o que você quer. Literalmente não importa. Porque você tá nesse momento construindo a vida dos seus sonhos. Porque na realidade a gente tá sonhando. A gente tá vivendo essa vida sonhando. É um grande sonho, isso aqui. Pode parecer irreal o que eu tô falando, mas na verdade é muito real. Então não tenham medo. Não tenham medo. Confie em si mesmos e sejam Delulu, porque isso sim vai te fazer chegar a lugares extraordinários. Olá, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre o poder de ser Delulu e assim realizar os seus maiores sonhos. Porque eu venho pensando muito sobre a minha trajetória como criadora de conteúdo, que ainda eu sinto que tá no começo, só pra vocês terem noção. Me encontrar foi um processo também dentro da criação de conteúdo. E por que que eu tô falando isso pra falar sobre o porquê de você ser Delulu e ir em busca dos seus sonhos? Porque se você olhar a sua realidade, aquilo que você tá vivendo hoje, talvez o seu sonho realmente pareça impossível de se realizar. E não porque ele seja, e sim porque você não é a pessoa que tem habilidades e competências necessárias para bancar essa sua pessoa que você deseja, ou porque realmente a sua realidade escancara muito que você ainda tá longe de realizar aquilo, porque não tá perto de você, não é visível, não é uma coisa que as pessoas olham e falam: "Ah, é possível para você". Não é uma coisa que você às vezes consegue enxergar que é capaz de realizar, porque tá longe ainda, tá distante, você não consegue enxergar. Só que aí que tá. E se eu te contar que, na verdade, tudo acontece como mágica? Eu sei que é necessário a gente trabalhar no 3D, de fato, a gente aqui no planeta Terra se esforçar, procurar trabalhar aquilo que a gente quer desenvolver e realizar para aquilo se tornar realidade, mas acontece num estalo de mágica. Porque se você se colocar como uma pessoa que já tem aquilo, como uma pessoa que agradece por ter aquilo, e pela pessoa também que agradece, mesmo que não seja pela pessoa que tem aquilo, mas pela pessoa que agradece pelo que já tem, parte com aquilo, faz sentido? Por exemplo, eu me sinto grata porque eu já estou numa posição que eu sei que eu sou aquilo que eu desejo. Eu tenho um microfone, eu sei que eu consigo conversar bem com as pessoas, eu tô transmitindo mensagens importantes, que era tudo isso que eu queria. Eu tô colocando o meu plano pra jogo, tô construindo essa vida. Por que que é tão difícil às vezes as pessoas entenderem que ser Delulu é a melhor coisa que você vai fazer para realizar os seus sonhos e que realmente é a diferença entre as pessoas que realizam e as pessoas que apenas sonham? Porque muitas das vezes elas não acreditam no próprio potencial e isso mina muito a nossa vida. Porque pensa bem, por que que você não acredita que você pode se tornar tudo aquilo que você quer? Porque você não acredita que é possível se desenvolver a ponto de conseguir realizar aquilo que você deseja, seja qual posição de cargo é, independente do seu sonho. Existe um caminho para chegar até o seu sonho. Se existem pessoas que são e que fazem exatamente aquilo que você faz, é porque é possível. Parem de achar que é impossível as coisas, porque se você pensa que é impossível, aquilo se torna impossível para você. Não porque é impossível. E é importante que a gente mantenha nossos pensamentos e nossos sentimentos elevados. Que a gente perceba que isso é o mais importante, a nossa mente, o nosso sentimento para com aquela coisa, para com a nossa vida, tem que ser elevado, tem que ser positivo. Não, eu vou conseguir, eu vou batalhar, eu vou fazer acontecer. Porque senão, gente, a gente paralisa. A gente tem medo de tudo, de dar o próximo passo, a gente tem medo do que os outros vão pensar, a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo até do próprio sucesso, a gente tem medo de tudo. E por que você vai ter medo? Independente de religião, tem uma frase na Bíblia que é mencionada 365 vezes. Não por coincidência, talvez. Que é não tenham medo. E como eu falei, isso independente da sua religião, se você é ateu, se você não acredita nisso, cara, pra que ter medo? Pra que ter medo da vida? Isso é uma coisa que eu venho aprendendo muito, porque se eu não for para a vida não vai acontecer para mim. Então, vibre confiança, vibre fé, vibre credibilidade naquilo que você tá emanando pra você e pra sua vida. Comece a agir como uma pessoa não só que tem aquilo, como uma pessoa que, nossa,
ela tá tão feliz porque ela tá vivendo aquilo independente de resultados externos. Os resultados externos é o barulho ecoado dos resultados internos. Ou seja, você é uma pessoa autoconfiante para as outras pessoas quando você é autoconfiante para si. Você é uma pessoa abundante para o mundo quando você é abundante para si. Então tudo começa no nosso interior, naquilo que a gente acredita que é capaz e também da pessoa que a gente começa a ser, ou seja, a pessoa que age diante daquilo que ela pensa. E se você pensa coisas boas sobre si, você age de uma forma boa. E eu sei que nem todos os dias a gente vai estar feliz, que nem todos os dias a gente vai querer fazer tudo que a gente deveria fazer e que a gente quer fazer, mas é importante a gente se manter focado nesse sentimento de crescimento, nesse sentimento de focar no que é bom, focar no que tá dando certo, focar no que já existe de bom na sua vida. Porque isso sim é o divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Então entre em sintonia com o melhor na sua vida. Olha que beleza que eu posso já estar aqui tendo tempo de gravar esse vídeo. Olha que maravilhoso que eu posso ter refeições saudáveis na minha vida. Olha que maravilhoso que eu posso me movimentar no dia de hoje, que eu posso ter pensamentos maravilhosos sobre mim, sobre a minha vida. Realmente entre em sintonia com o melhor na sua vida. Entre nessa frequência e viva o momento presente como quem já tem aquilo, porque na verdade a gente já tem. A gente já tem todas as possibilidades de viver a vida que a gente deseja. O que as pessoas mais falham, né? Falam muito sobre a lei da atração não funciona pra mim, a lei da suposição, né? Também falam muito, não funciona pra mim. Às vezes é uma questão que você tem que acreditar fielmente que aquilo já é seu e começar a agir como se aquilo já existisse na sua vida. Você não tá literalmente buscando aquilo. Você já é aquilo, então aquilo já vai vir pra você como consequência daquilo que você já tá fazendo. E eu vejo que muitas pessoas acham que não dá certo ser delulu, acreditar em lei da atração, porque, enfim, não vem aquilo realmente acontecer na vida delas, mas é porque tá com frequência baixa, não tá realmente acreditando em si nem agindo pra realmente as coisas acontecerem. E outra coisa, não tá agradecendo pelas coisas que já estão incríveis na vida. A gratidão uma coisa muito essencial na vida de quem quer prosperar. Em todas as áreas da vida, eu não tô falando só financeira, não, eu tô falando de vida. E você se sentir abundante, sentir que as oportunidades sempre vêm, que as pessoas certas aparecem, que as coisas ficam leves e boas pra você o tempo todo, praticamente. Porque isso sim é viver abundantemente. Como eu disse, eu vejo que muitas pessoas falam que não dá certo pra elas, mas é porque também eu acredito que as pessoas não conseguem esperar o tempo das coisas, não conseguem esperar o tempo de Deus muitas vezes na vida delas. As pessoas não conseguem esperar uma construção, porque tudo na vida, eu coloco isso como metodologia da minha vida. É construção. Tudo na vida se constrói. Um bom relacionamento com parceiros e amigos se constrói, uma boa carreira se constrói, um dia de cada vez. O corpo dos seus sonhos e a boa alimentação, a boa autoestima se constrói diariamente, diariamente. Ou seja, tudo aquilo que você deseja na sua vida é uma construção. Então, por que que vocês estão achando que vocês nunca vão ser aquilo que vocês desejam, sendo que na verdade é só esperar o tempo para isso acontecer? Você acha mesmo que você vai mudar de um dia para o outro? Não, você não vai ter resultados visíveis no seu corpo, na sua área profissional. Enfim, não importa o lugar que você queira ter mais e ser melhor. Se você não aceitar o tempo necessário para aquilo acontecer na sua vida, você vai se desanimar por qualquer momento presente que te diga que você não tem, você não é aquilo. Sendo que no futuro você é. Se você mantém a sua visão por tempo indeterminado, em um tempo indeterminado, aquilo vai acontecer na sua vida. Então, comece a ser mais positivo diante da sua vida, a realmente acreditar que existe muito mais da vida para você conhecer, para você explorar, para você viver, para você acreditar que coisas boas acontecem com você. Por que que elas não iriam acontecer? Quem é você? Você é uma pessoa tão azarenta assim, você é uma pessoa que não tem nada de bom para oferecer no mundo. Se você não tivesse, se você fosse inútil no mundo, você nem existiria. E eu falo isso com convicção que eu era pessoa que às vezes acreditava que eu era inútil pro mundo, que eu sentia que qual que era o meu papel, qual que era o sentido. E depois de muito tempo, claro que muito autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu fui entender que cada ser humano ele existe com um propósito. E o propósito você cria, são vários propósitos que você cria ao longo da sua vida. Só que dizer que você é inútil é tão pesado, porque eu acredito que se você não tivesse o porquê de existir, você não existiria.
Meu gato Sushi, ele fez uma cirurgia, por isso que ele tá de cone, tá, gente? Pra quem tá vendo no YouTube depois de 300 anos de luz à frente. Ai, que fofice, eu te amo. Enfim, voltando ao foco. Olha isso, veja as coisas boas que estão pairando sobre a sua vida. Não só veja as coisas boas que já acontecem, como projete que as coisas melhores ainda vão vir. Porque se você se dedicar, se você continuar sendo bom, se você continuar sendo uma pessoa que realiza, a sua honraria, o seu tempo de glória vai chegar. Não existe um tempo em que você não consiga ser tudo aquilo que você quer ser. Não existe. Se você diariamente fizer mais por você, se você diariamente fizer as coisas que você precisa fazer, que você sabe que precisa, não existe. E digo mais, eu acredito ainda que não existe fórmula do sucesso. Não existe essa fórmula de que você precisa ter tantos anos, que você precisa ter um histórico diferente. Eu acredito que as pessoas se autolimitam quando elas colocam barreiras nelas mesmas. E sim, eu sei que cada um vive uma realidade, eu sei que existem muitas pessoas que são muito mais privilegiadas que as outras, mas ainda assim, uma pessoa privilegiada, eu falo de um lugar de uma pessoa privilegiada de de muitas coisas na minha vida. Ainda assim, uma pessoa privilegiada, ela pode simplesmente se deixar levar. Entende que a nossa vida é a gente quem faz? Então, assim, se você não se mover, independente se você não tem nada ou tem tudo, ainda assim a sua vida não vai ter muita diferença se você não fizer a diferença por você na sua vida. E isso se constrói ao longo dos anos. Então comece o quanto antes. Comece agora. Se você tá vendo esse vídeo agora, se você tá ouvindo esse episódio agora, comece agora com o que você tem agora, a fazer diferença agora, para que seu futuro daqui 5, 10 anos seja aquilo que você escolheu e não aquilo que você se contentou a ter. Porque eu vejo muito que as pessoas acreditam que por estar vivendo um dia após o outro, e geralmente na juventude, que conta não vai chegar, que uma hora a nossa vida não vai acabar, mas a nossa vida é finita aqui na Terra. E uma hora esse tempo vai passar. E como você quer passar esse tempo? Como você espera que as coisas melhorem mentalmente, fisicamente, financeiramente na sua vida, se você não tomar atitudes para que isso aconteça? Se você não ser Delulu, se você não ser a louca, né, que realmente acredita no melhor para sua vida. É essa mentalidade que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Não existe nada que vá me distanciar do meu sonho, na verdade, cada atitude que eu tenho, cada movimento que eu faço vai me aproximar do meu sonho. Eu não limito mais a minha mente, porque eu posso ser muito mais do que eu imagino ser, do que eu ainda serei. E é isso que eu quero colocar na cabeça de vocês hoje. É isso que eu quero colocar na vida de vocês. Mais fé, mais esperança. E eu já falei isso em um episódio anterior pra vocês, mas eu reforço, você não vai ser o melhor, principalmente quando você começa as coisas. Mas se a gente não começar as coisas, se a gente não melhorar essas coisas, como a gente vai chegar no resultado que a gente tanto sonha? Entende? Como eu disse, é uma construção de vida. E eu sei que às vezes é chato esperar o tempo pra você se tornar tudo aquilo que você gostaria, porque a gente quer as coisas acontecendo no agora, agora, agora. Mas por que que você não aproveita esse agora pra se sentir bem, pensando que no futuro, cara, eu já tenho aquilo que eu quero, eu já sou tudo aquilo que eu desejo, porque eu construo. Você acha mesmo que resultados, por exemplo, na academia, é de uma hora pra outra? Não é, ainda mais resultados eficientes, né? Resultados sustentáveis pra uma vida inteira. A pessoa vai ter que perceber que ela vai ter que ser a pessoa que vai na academia, vai fazer um exercício, independente qual seja, sempre. Ela não vai parar de fazer. Ela não vai parar de se alimentar bem. Ela não vai parar, por quê? Porque se parar, gente, se vocês pararem de ser a pessoa que você deseja ser, aquilo que você quer, vai dar uma pausa. Porque eu sinto que a gente tá numa vida numa espiral. Então, tem várias fases, a gente vai ter que passar, às vezes, pela mesma coisa pra aprender a ser melhor ou fazer diferente. Se você dá uma pausa, tudo bem, pausar é importante, gente. Eu sempre vou pregar isso aqui. Só que assim, se você não continuar acreditando no melhor, fazendo o melhor, aquilo não vai acontecer. Por isso que é importante ser delusional. Sei lá se eu tô falando certo. Que é delusional, que é você ser delirante, você sonhar grande, você querer mais pra sua vida, você ir em busca de mais. Porque por que que você pensaria pequeno sobre si? Por que que você pensa que não consegue? Eu acho que isso é tão limitador no sentido assim, quando você era criança, eu tenho certeza que você não pensava
assim sobre si. A sociedade, às vezes, coloca a gente nessa posição por se comparar, ver a gente na internet, ou às vezes por ter uma criação que foi autodestrutiva, entende? Só que você não pode se limitar pelas outras pessoas, sejam elas melhores que você ou as pessoas que querem te puxar pra baixo. Você precisa entender o seu lugar na sua própria vida. É uma coisa que eu venho entendendo muito qual que é o meu lugar na minha própria vida. E o meu lugar na minha própria vida, e que eu quero passar para que vocês também tenham essa mentalidade para consigo mesma, é que você tem que se colocar no lugar de autorresponsabilidade, de prioridade. Não porque eu acredito sim em mim, porque o que eu tô fazendo tem fundamento, é muito importante para mim. E por que que tem que ser importante e valioso para outras pessoas? Não necessariamente, tem que ser importante e valioso para você resolver fazer porque é legal, porque você gosta, porque você quer fazer. Entende? Comece a estruturar a sua vida com mais prioridade para si mesmo. E eu acredito que isso sim diferencia as pessoas, novamente, que eu já falei, que realizam das pessoas que apenas só querem realizar. Porque se você não for em busca desse, se você não tiver uma mentalidade positiva, se você não querer no sentido quase que intrínseco a você, assim, é uma coisa de coração. E como eu disse, não quero que vocês façam acontecer com um peso, sabe? Com um sentimento ruim, porque os sentimentos e os pensamentos, como eu falei, são muito importantes. Então, comece a fazer as coisas num lugar de uma mentalidade mais leve, mais tranquilo do porquê você faz as coisas que você faz. Porque isso vai fazer a diferença pra você continuar. E olha isso, a gente tá em setembro, né? Tô gravando esse episódio em setembro. E essa minha mentalidade em setembro, em buscar fazer melhor, não deixar o balde cair, em continuar. Por quê? Porque muitas pessoas falam, mas já é fim do ano, eu não vou fazer isso porque não é fim do ano. Cara, tem 3 meses ainda, e independente do tempo também, porque não existe esse negócio de, é setembro. É setembro para as pessoas, né, seres humanos normais. Agora, para as pessoas que já evoluíram, que já transcenderam, que, não, que para mim é o meu caso, despertei, não é setembro. É só mais um dia. É só mais um dia pra você fazer o melhor pra você. Não tem essa, tipo, porque agora eu sou muito velha, porque agora eu sou muito nova, porque agora eu faço isso. E se eu te falasse que não tem limites pra você? Se eu te falasse que não existe tempo, que não existe. E se você soubesse que você não tem como fracassar? Você continuaria com essa mentalidade? Você continuaria duvidando de si mesmo? Você continuaria tendo pensamentos e sentimentos horríveis pra você? Querendo ficar só na cama com preguiça, você continuaria? É lógico que não, porque você saberia que você pode fazer tudo o que você quiser, explorar, viver a vida e que vai dar certo. Então, comece a agir assim na sua vida, porque já deu certo. Já deu certo, já assim, já tá tudo encaminhado para o seu futuro brilhante. Por quê? Porque você já tá sendo brilhante no seu presente. Só de pensar assim, só de querer viver isso. Quando você recebe insights do universo, de Deus, enfim, queira você acreditar no que você acredita, não é à toa. Não é à toa que você recebe aquilo que você precisa receber. Não é à toa que você tem os sonhos específicos. Cada pessoa tem uma vontade específica, tem um querer específico. E é por isso que você precisa ser louco diante da sociedade se seus sonhos forem cada vez maiores. Porque é isso que diferencia as pessoas que se destacam, digamos assim. Porque, veja bem, se todo mundo se destacasse, não teria o destaque. Certo? Porque o destaque já diz algo que vai fora da curva, que é fora do comum. Se você quer coisas maiores para sua vida, se você sonha grande, prepare-se para você ser taxado de louca, taxado de, ai, tá delirando, né? E se eu te falasse que esse é o segredo? Esse é o segredo para você ter tudo o que você deseja. É continuar escalando para, é continuar indo para, não desistir. Não desistir. Por quê? Porque se você desiste de si mesmo, da sua versão que você mais deseja, porque você sabe o que você deseja no seu coração. Então aí sim, você perde o sentido de existir, você perde o sentido de fazer as coisas que você faz. E aí sim, claro, vai dar preguiça, não vai dar vontade de desistir. Você pode duvidar de si mesmo, se sentir inútil, se sentir insignificante. E aí, pra que você quer viver uma vida assim? No final, é a gente que vive a nossa vida, é a gente que vive e morre por nós mesmos, entende? Quando eu e você morrer, você vai morrer por você, eu vou morrer por mim. Então percebe que nesse lugar de solidão, né, digamos assim, de solitude da existência, é necessário se colocar a mão na cabeça e falar: eu vou ser louco sim. Eu vou pensar grande sim. Eu vou conquistar tudo que eu desejo. E
vibrar nessa frequência de alegria, de fé, de amor, porque isso eleva toda uma vida. É importante vocês continuarem acreditando que o melhor da sua vida está acontecendo a todo momento e cada vez mais. Bom, eu sinto que era essa mensagem dessa semana que eu queria trazer para vocês de motivação. Eu quero trazer mais motivações assim, em episódios motivacionais, porque eu gosto, tá? Não sou coach nem nada, mas respeito também, eu não tenho nada contra pessoas que trabalham com coisas motivacionais, ou enfim, na verdade eu acho da hora, eu acho que as pessoas que ficam julgando muito os outros, sendo que ninguém paga as suas contas, na verdade. Mas assim, eu não sou nenhuma, como diz Lela Brandão, nenhuma monja coin, nenhuma coach. Mas eu gosto de trazer aqui os meus ensinamentos pra vocês de acordo com aquilo que eu acredito que fazem diferença na minha vida, que me elevam como pessoa e colocar mais motivação e esperança na vida de vocês, dizer pra vocês que vocês conseguem tudo aquilo que vocês desejam, que vocês têm o mundo inteiro, gente. Quando eu olho pra cá, né, que eu tô olhando pra minha janela, eu vejo que existe um mundo inteiro. Tudo é incrível e você faz parte desse tudo. Então não deixe de acreditar, não deixe de querer o melhor, de fazer o melhor. Comece a se disciplinar, comece a ser mais constante consigo mesmo. Comece a se colocar num lugar de, eu sou louca mesmo, eu vou fazer tudo isso mesmo e é isso mesmo e uhul. E uhul que eu sou assim, que eu sou da hora, que eu faço as coisas, que eu sou diferente, que eu gosto de fazer acontecer na minha vida. Isso sim é inspirador. Isso sim motiva as pessoas ao seu redor. E não só por motivar as pessoas que a gente tem que fazer as coisas, mas por que não? É um bônus de se colocar numa frequência elevada. Então continue acreditando no seu poder pessoal, naquilo que você quer ver acontecer na sua vida, que eu tenho certeza que por mais demorado que pareça, por mais tempo que as coisas levem, elas em alguma hora acontecem. Então, continue com a frequência alta, continue trabalhando, continue estudando, continue treinando, continue ficando melhor, porque o melhor te encontra quando você é o melhor. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, por favor, já siga o podcast, o Dona de Si, aqui no Spotify e também no YouTube, avaliando com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Também te convido a conhecer as minhas redes sociais. Tô no TikTok, @TaiBrandR, no Instagram, TaiBrandR, e também tô com os meus 2 canais, tanto o canal do podcast, @Dona de Si Podcast, Dona de Si no YouTube, e também meu canal de vlogs Rotina, que eu falo muito lá também sobre coisas da minha vida, ajudo vocês e também mostro mais da minha rotina, momentos especiais que eu tô vivendo, enfim, mostro a minha vida. Então tá lá o meu canal, Tainan Brandão, que é o meu nome, @TaiBrandR. São essas minhas redes sociais. E aproveita e ativa o sininho de notificações. Toda vez eu bugo, mas eu vou deixar, só de raiva. Aqui no YouTube e também no podcast. No podcast, quando você ativa o sininho, fica verde e você não vai perder episódios todas as quintas-feiras para vocês. E agora, para os meus queridos lindos que ficam até o final, vamos para o ponto alto e o ponto baixo da minha semana? O meu ponto alto dessa semana é que eu fiz um reset, inclusive postei vlog sobre isso, então, se vocês quiserem, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem também, foi incrível. Então, eu tô com uma sensação de vida nova, de casa limpa, de tudo organizado, e não só o físico, na minha mente tá tudo organizado, a minha rotina finalmente organizada. Então, assim, é a melhor sensação do planeta Terra. Então, esse é o ponto alto da minha semana. Eu vejo que tá tudo organizado. Ainda mais nesse mês de setembro, que já começou o mês numa segunda, tudo certinho. Eu não sou virginiana, mas que sensação maravilhosa. Mesmo que a gente esteja em setembro, eu não sei por quê, gente, mas eu tô assim e eu quero emanar essa energia de que sim, você pode ir além independente do tempo, independente, ai, tá fim de ano. Ai, gente, papo de gente medíocre pra mim, entendeu? Vai lá e faz o seu melhor. Então eu tô nessa vibe de fazer o meu melhor, de sempre, sabe, gente? Isso daí é uma coisa que, por mais que eu caia, por mais que eu também tenha pensamentos ruins às vezes, eu não me deixo mais ficar nesse lugar, porque às vezes a gente se coloca nesse lugar e pra sair só a gente mesmo. Então, assim, é melhor a gente se colocar num lugar bom.
na nossa vida. Dica extra pra vocês. E meu ponto baixo da semana é porque o Sushi fez cirurgia. Pra quem não sabe, ele tinha uma doença crônica felina, estomatite, que é uma doença infecciosa nos dentes. Então ele teve que extrair os dentes dele. Mas agora ele tá super bem. Já é o 5º dia pós-operatório, né, da cirurgia dele. Só que ainda é o meu ponto baixo, porque eu sinto que o Sushi, ele é super assim, fofinho, claro, ele é muito dengoso, só que ele é alegre, ele gosta de brincar. E ele não tá brincando muito, ainda mais porque ele tá com o cone, então a gente não tá tendo tanta interação, né? Eu até tento brincar com ele, mas ele não corre pra pegar os 300 elastiquinhos dele, enfim. E aí eu tô um pouco, sabe quando a mãe tá triste, com o coração apertado? Então eu tô com esse sentimento porque eu sinto que ele não tá 100% ele mesmo. Mas eu sei que isso vai acontecer, né? Que ele vai melhorar. Até porque o pior já passou, no sentido assim, ele não estava conseguindo comer direito, e agora que a gente fez a cirurgia, ele já tá comendo, sendo que ainda nem cicatrizou a boca dele 100%. Então eu tô muito feliz porque eu sei que a gente tomou a decisão certa, eu e meu noivo, então eu tô muito feliz nesse sentido, mas o meu ponto baixo é que eu sinto que ele ainda não tá 100%, isso mexe comigo. Eu vou fazer o quê? Meu gato mexe comigo, meu neném. Mas fiquem tranquilos, tá? Só mandem energias positivas pra gente, tá tudo certo. Bom, meus amores, falei tudo que eu queria dizer essa semana, dizer pra vocês que eu agradeço muito a audiência de vocês, dizer que o Dona de Si, ele preenche o meu coração num lugar muito lindo, muito incrível, e que, como eu falei semana passada, é uma coisa que eu quero fazer pra sempre. Então eu espero que vocês tragam sugestões aqui do que vocês querem ver, quais assuntos vocês querem conversar, porque o que eu mais amo fazer na face da Terra é conversar, como vocês podem ter notado, né? Ter notado durante toda essa trajetória do Dona de Si. E, enfim, muito grata, muito feliz por ter essa oportunidade de ser uma comunicadora na vida de vocês. E aproveitando, eu gostaria que vocês compartilhassem esse episódio com alguém que você acredita que merece receber essa mensagem de posicionamento bom para a vida delas, de esperança, de fé, mesmo que em setembro, mesmo que fim do ano, mesmo que independente, a gente precisa começar a ser da Lulu e viver nossos sonhos, em conseguir alcançar essa mentalidade de que não existe tempo, não existe a gente duvidar da gente mesmo. Não aqui no Dona de Si. E enfim, falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?